Olá, meu nome é Tomás Davi, eu sou cantor e professor de técnica vocal da Espetável Escola de Música e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre ressonância. Ressonância é um fenômeno natural de propagação de som, de amplificação de som. Então, antes da gente ver isso no trato fonatório, eu gosto muito de exemplificar em alguns instrumentos. A gente consegue, por exemplo, observar o efeito da ressonância, por exemplo, num violão, onde a corda do violão produz o início do som e aquele corpo de madeira ele faz com que aquele início de som ele se propague, se tornando aquele som que a gente conhece, que a gente identifica do violão. O mesmo se aplica a uma flauta, por exemplo, que tem aquele corpo de metal, então ela toma um timbre também diferente. Também se aplica, por exemplo, ao piano, que precisa daquele corpo de madeira. Então, esses instrumentos acústicos, todos eles possuem as caixas ressonadoras. No nosso corpo funciona da mesma maneira. A prega vocal, ela inicia esse som, né? Então, por si só, ela não é capaz de produzir esse som que a gente escuta, mesmo sendo da voz falada ou da voz cantada. Quando a gente fala de ressonância no canto, né, a gente precisa entender que a gente precisa utilizar o nosso instrumento vocal de maneira com que a gente privilegie essa ressonância e a gente acabe tendo uma sonoridade mais avantajada, ou muitas vezes nem só para isso, mas para ter uma coloração diferente, porque ela vai mudar no timbre da nossa voz. Quem sabe, por exemplo, sobre instrumentos vai entender que a madeira que é utilizada para fazer aquele instrumento, a qualidade ou a espessura, a dimensão, interfere diretamente na cor do som, no timbre do som. Então, é muito importante para não só a gente dominar um canto de maneira com que a gente busque, às vezes, uma potência maior de voz, com que a gente busque uma sonoridade que a gente ache adequado, de maneira com que a gente não agrida o nosso corpo, de maneira com que a gente não sobrecarregue a musculatura da prega vocal, mas também para a gente ter um leque de possibilidades de sonoridades. Isso é muito importante. Então, compreender o fenômeno da ressonância vocal não é só um privilégio para cantores, mas, por exemplo, para atores que precisam muitas vezes mudar a cor da voz, precisa dar cores de vozes mais envelhecidas ou de vozes mais jovinais, enfim, a gente, ao invés de buscar isso tudo apenas na prega vocal, apenas na corda vocal, a gente entende que o corpo sendo o nosso instrumento, a gente pode manipular, a gente pode projetá-lo de maneira com que ele contribua e a gente faça isso de uma maneira muito mais saudável, logicamente sempre visando a saúde vocal a longo prazo. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixem de continuar seguindo a Espetável no Instagram, no Facebook, a gente vai continuar divulgando esse tipo de material e até a próxima.